noite, a paz do Senhor. André, me avisa aí se tá aparecendo. Acho que tá, né? Pelo menos pra mim aqui tá aparecendo ao vivo, vermelhinho ali. Aqui a internet tá meio fraca aqui em casa. Desamei. Então, como todos sabem, né? Já faz um tempinho que não tenho feito live, né? E Deus vem me tocando pra fazer uma live, né? Referente a... falando algo que tá acontecendo com muitas pessoas no mundo, né? Como muitos falam, até colocam um título assim, né? Falando que ansiedade e depressão é o mal do século, né? E Deus tem me ministrado muito no meu coração, até porque eu mesma já passei por isso, né? E o Senhor tem ministrado pra mim orar por vidas assim, né? Sei que tem vidas que passam, né, por isso. Deus já me levou a lugares recentemente, casas de pessoas que, assim, eu fui ali só por Deus. De repente, Deus me chama, me manda ir para tal lugar e chego lá, Deus me direciona a orar por aquela pessoa que está passando por isso, né, depressão e ansiedade, devido a muitas lutas que todos temos, né, no nosso dia a dia, né? E assim, Deus tem me tocado, né? Tem trabalhado na minha vida nesse sentido profundo, né, nessa área, né? Que assim, aquilo que todo pregador fala, né? A gente prega aquilo que a gente vive. E assim, sério dizer pra vocês, passei por isso, mas pela glória de Deus, para a glória de Deus, né? Que Deus coloca pessoas no nosso caminho, que são amigos de verdade, que são amigos de oração, que estão ali para não só para criticar, só para apontar o dedo, só para falar, ah, Kátia, você tá errada nisso, ah, Kátia, você tá errada naquilo, só puxando a orelha. Mas Deus tem colocado amigos na minha vida, que assim, amigas que assim, que fala a verdade, fala o real, aquilo que eu sinto assim que é o que Deus pensa, né? E pela glória do Senhor, ontem o Senhor ministrou muito forte isso comigo ontem, me falando o quanto Ele me ama, independente das lutas, né? Independente dos rótulos que as pessoas coloquem, né? Na nossa cara ali, né? Olhando pra gente aqui, olhando pra mim, independente dos rótulos, Deus falou comigo profundamente hoje, profundamente. Ele tem falado já há tempos, né? Eu tenho pedido pra Deus direção nesse sentido na minha vida, né? Pra Ele tirar, tipo, todo o espírito de ansiedade e depressão, todo espírito que causa isso, porque nós sabemos que não é algo assim, as pessoas podem falar, ah, é uma doença, só que tem casos e casos, tem casos mais profundos, tem casos mais, né, mais leves, e assim, é uma coisa que vai indo, até que chega uma hora que a pessoa tá lá naquele profundo, tem pessoas que eu conheço que não podem ficar nervosas, que quase desmaiam pela ansiedade, pela depressão, né? Por esse sentimento. Já está, tipo, naquele estágio, né? Assim, passando, né? Já tá esgotando, né? E o que a palavra do Senhor tem a nos dizer sobre isso? Eu quero ler com vocês. Primeiro eu quero fazer uma oração, né? Aí eu vou ler com vocês. Já podem pegar a Bíblia, quem puder, acompanhar no celular. Primeiro eu quero fazer uma oração e já vamos ler a palavra, tá bom? Senhor Jesus, Pai, nessa noite, Senhor, me coloco, Senhor, na Tua presença, Pai. Mais uma vez, Senhor, nesse dia, Pai.
E venho, Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor vá, Senhor, ao encontro, Pai, de cada vida, Senhor, aonde chegar esse vídeo, Senhor, eu sei que tem endereço, eu sei que o Senhor vai mandar para as pessoas certas que precisam dessa palavra, que precisam desta oração, Senhor, que precisam, Senhor, do teu toque, da tua cura, Senhor, nessa área, Pai. Vai, Senhor, lá, visita, Senhor, essa pessoa onde ela estiver, Senhor, seja num hospital, tomando
ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não se preocupem com essas coisas. Não é a vida mais que o alimento, é o corpo, e o corpo mais que a vestimenta. A vida é mais do que as coisas do corpo físico, e mais do que a roupa do que usamos. Essa Bíblia já tem tipo um versículo com a explicação, né, em seguida. Ali uma frase com a explicação. Versículo 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, e nem cegam, e nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós de muito mais valor que elas? E quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar à sua estrutura um côvago? 28. E quanto ao vestuário, por isso andais ansiosos. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem se fiam. Mas vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e ainda arremessada ao forno, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Versículo 32. Porque afinal de contas, todas essas coisas os gentios procuram. E o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas essas coisas. Mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bem, eu li aqui do versículo 25 ao versículo 34.
Ele dá o alimento, ele dá o maná, como ele dava lá no passado, né? Lá no deserto, pro povo de Israel, quando estavam saindo do Egito. A cada dia Deus provia algo para eles se alimentarem, a cada dia Deus provia o alimento, o maná. E cada dia era um maná diferente, era um maná mais gostoso que o outro que Deus mandava, né? E o que quer dizer para vocês com essa palavra? Que nós não devemos ter medo que a ansiedade vem, a depressão vem, quando você está a própria a palavra já fala, ansiedade, você está ansioso por algo que está se passando na tua vida, por algum sentimento que você está sentindo, né? No momento, seja lá um desemprego, né? Seja, sei lá, várias e várias coisas que acontecem no nosso dia a dia que nos levam a sentir assim, né? A sentir essa ansiedade, né? Que nos leva a ser ansiosos. E a palavra do Senhor fala que como nós vamos vencer isso? Primeiro, a primeira coisa, você tem que saber quem você é. Isso eu aprendi com o Senhor esses meses aí, que o Senhor tem feito algo na minha vida. E a primeira coisa que eu aprendi, você tem que saber quem você é. Eu comecei a estudar, tipo, perguntar pra minha tia, que morava do lado da nossa casa, né, que me viu a minha mãe grávida, né. Aí comecei, tipo, a estudar, né, o que aconteceu lá quando ela tava grávida de mim, né, e comecei a estudar tudo o que aconteceu. Aí, tipo, me conhecendo quem eu sou. Isso é a primeira coisa, é você saber quem você é. Aí quando você
Aí você vai buscar ter isso em mente. Quero ler em João 5:30. Quem você está procurando agradar? João capítulo 5, versículo 30. Jesus continuou a falar a eles. Ele disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você sabendo, aqui como fala nesse versículo, você sabendo quem você vai agradar quem? A Deus. Você vai fazer a vontade que ele te fez, que ele te enviou, né? Como aqui nesse versículo Jesus está falando que ele sabe que ele tem que agradar, né? Que ele tem que agradar ao Pai, a Deus que enviou ele. E isso você tem que ter em mente, você tem que saber a quem que você deve agradar, que você deve agradar a Deus. E quando a ansiedade vir, quando a acusação do inimigo vir sobre a sua mente, sendo com uma tristeza, com alguma coisa que aconteceu, que você saiba que tudo que você fizer, você tem que agradar ao Senhor. E não importa o que o inimigo lançar na tua mente, você tenha isso na tua mente. Eu tenho que agradar ao Senhor, independente do que o inimigo se levante, independente do que as pessoas falem, independente que me chamem de louca, de doida, independente. Você ter essa consciência que você tem que agradar a Deus, você saber a quem você deve agradar. Às vezes a gente não vai agradar as pessoas que estão do nosso lado, o nosso amigo de trabalho, às vezes até os nossos amigos da igreja. Às vezes você não vai agradar, nem Jesus agradou a todos, mas você vai ter essa consciência, eu tenho que agradar a Deus, independente do que fulano, do que cicrano vai falar. Aí você vai ter essa certeza, a certeza daquilo que você é.